Após nossa jornada por franquias com narrativas cinematográficas e diálogos expositivos, é hora de mergulhar na escuridão silenciosa e nos ecos de um reino em ruínas. Faremos agora uma análise minuciosa de Dark Souls, a obra-prima da From Software, e de Hidetaka Miyazaki, um jogo que não conta uma história, mas que é uma história a ser descoberta. Uma análise expansiva de Dark Souls. O eco silencioso de um mundo em ruínas. Lançado em 2011, Dark Souls não foi apenas um jogo, foi um desafio, um enigma e uma declaração artística. Em uma era de jogos que guiavam o jogador pela mão com tutoriais, marcadores de mapa e narrativas explícitas, Dark Souls fez o oposto. Ele joga o jogador em um mundo hostil, moribundo e indiferente, sem lhe dar quase nenhuma direção. A história não é contada em longas cenas, mas sussurrada através de descrições de itens, diálogos crípticos de personagens à beira da loucura e na própria arquitetura de seu mundo em decomposição. Jogar Dark Souls é um ato de arqueologia narrativa. O jogador não é um herói destinado à glória, mas um morto-vivo insignificante, um Chosen Undead. Morto-vivo escolhido, parte de uma profecia que pode muito bem ser uma mentira. A obra de Miyazaki é uma exploração profunda e melancólica dos temas de ciclos, decadência, desespero e a teimosa centelha de esperança que se recusa a apagar. É uma experiência que ensina que a verdadeira recompensa não está na vitória, mas na luta, na perseverança contra uma adversidade esmagadora. A linguagem do sofrimento, a jogabilidade como narrativa. Em Dark Souls, as mecânicas de jogo não são separadas da história, elas são a história. Cada elemento de design serve para reforçar os temas centrais do jogo. A dificuldade impiedosa. A infame dificuldade de Dark Souls não é um artifício para frustrar o jogador, mas uma ferramenta narrativa. Ela comunica diretamente a luta desesperada do protagonista. O mundo de Lordran é perigoso e implacável, e o jogador sente isso a cada emboscada, a cada chefe esmagador, a cada morte. Cada avanço, por menor que seja, é conquistado com suor e sangue, tornando cada vitória genuinamente significativa. As fogueiras, bonfires. As fogueiras são os raros oásis de segurança em um mundo hostil. Sentar-se junto a uma fogueira cura o jogador e reabastece seus frascos de estus, o principal item de cura, mas também faz com que todos os inimigos não chefes do mundo reapareçam. Esta mecânica é a personificação do tema do ciclo. Não há progresso permanente, apenas um adiamento da luta. A fogueira é um momento de alívio, mas também um lembrete de que o sofrimento é eterno e cíclico. Almas, souls e humanidade. As almas são a moeda e os pontos de experiência do jogo. Ao morrer, o jogador perde todas as suas almas e sua humanidade, deixando uma mancha de sangue no local de sua morte. Ele tem uma única chance de retornar e recuperá-las. Se morrer novamente no caminho, elas se perdem para sempre. Isso cria uma tensão insuportável, transformando cada jornada em uma aposta de alto risco e reforçando o tema da perda. O estado vazio, Halloween. No universo de Dark Souls, os mortos-vivos que perdem a esperança e o propósito se tornam vazios, hollows, cascas sem mente que atacam qualquer coisa à vista. Este é o destino que aguarda o jogador e quase todos os NPCs que ele encontra. É uma metáfora para a depressão e o ato de desistir. Continuar lutando mesmo após inúmeras mortes é a forma como o jogador e seu personagem desafiam o Halloween. O conto de Lordran, a lenda fragmentada da primeira chama. A história de Dark Souls é um mito antigo que o jogador precisa reconstruir a partir de fragmentos. A cinemática de abertura estabelece a cosmogonia do mundo. A Era dos Antigos. No princípio, o mundo era um lugar cinzento, estático e sem forma, envolto em névoa e dominado por dragões eternos e imperecíveis. O advento do fogo. Então surgiu a primeira chama. Com ela veio a disparidade, calor e frio, vida e morte, luz e escuridão. Das profundezas da escuridão,
4 seres encontraram as almas dos Lords, Lord Souls, na chama, ganhando poder imenso. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Izalith e suas filhas do caos, Gwyn, o senhor da luz solar, e o furtivo Pigme, que encontrou a alma única e sombria, a Dark Soul. A guerra contra os dragões. Liderados por Gwyn, os Lords desafiaram os dragões. Com seus raios, as tempestades de fogo da bruxa e o miasma da morte de Nito, eles aniquilaram os dragões e deram início à Era do Fogo, a Era dos Deuses. O fim da Era. Mas todas as chamas, eventualmente, se apagam. No presente do jogo, a primeira chama está morrendo. Com seu enfraquecimento surge uma maldição. O Dark Sign, uma marca que aflige os humanos, impedindo-os de morrer de verdade e condenando-os a se tornarem mortos-vivos. A profecia do morto-vivo escolhido. Para evitar o fim de sua era, Gwyn e seus deuses criaram uma profecia. Um dia, um morto-vivo escolhido escaparia do asilo dos mortos-vivos do norte, faria uma peregrinação a Lordran e sucederia Lord Gwyn, vinculando a primeira chama e reacendendo-a, prolongando assim a Era do Fogo. O jogador é este morto-vivo. A peregrinação do morto-vivo escolhido. A jornada através de Lordran. A jornada do jogador é a peregrinação descrita na profecia. Atuipor, o toque dos sinos. Após escapar do asilo, o jogador chega a Lordran e recebe sua missão. Tocar os 2 sinos do despertar para provar que é o escolhido. Um sino está no topo da paróquia dos mortos-vivos, guardado pelas gárgulas do sino. O outro está nas profundezas de Blighttown, um pântano tóxico no domínio da bruxa Kelag. Ato 2. Anor Londo, a cidade ilusória dos deuses. Ao tocar os sinos, a fortaleza de Sans Funhouse se abre, um desafio mortal que leva à gloriosa cidade de Anor Londo. A cidade parece banhada por um sol eterno, mas o jogador logo descobre que é uma ilusão. Após derrotar os guardiões da catedral, os carrascos Ornstein e Smug, o jogador encontra Guinevere, a princesa da luz solar. Ela lhe concede o Lord Vessel, um artefato necessário para suceder Gwyn. No entanto, se o jogador ataca Guinevere, a ilusão se desfaz, revelando que a princesa partiu há muito tempo e que Anor Londo é uma cidade escura e abandonada, mantida por um feitiço de seu irmão, Gwyndolin. A Era dos Deuses já acabou. Ato 3. A caça às almas dos Lords. Com o Lord Vessel, o jogador recebe sua tarefa final: obter as grandes almas dos seres que herdaram o poder dos Lords originais para saciar o artefato e abrir o caminho para a primeira chama. Isso o leva a explorar os cantos mais sombrios de Lordran, as catacumbas para enfrentar Nito, as ruínas de Lost Izalith para enfrentar o leito do caos, a mutação grotesca da bruxa de Izalith, e as ruínas de New Londo, inundadas para conter os espectros sombrios conhecidos como os 4 Reis. Ele também deve obter um fragmento da alma de Gwyn, que foi concedido a Seth, o dragão sem escamas. Ato 4. O forno e o duelo com um rei vazio. Com o Lord Vessel preenchido, o caminho para o forno da primeira chama se abre. Lá, o jogador não encontra um deus glorioso em seu trono. Ele encontra Gwyn, Lord of Cinder. O poderoso senhor da luz solar é agora um ser vazio, uma casca queimada que ataca freneticamente para proteger as últimas brasas da chama. A batalha não é épica, é trágica. A trilha sonora não é uma fanfarra heróica, mas um sombrio e melancólico piano. Derrotar Gwyn não é um ato de glória, mas uma espécie de eutanásia. Ecos de desespero e esperança. As histórias dos NPCs. As jornadas dos personagens não jogáveis são microcosmos dos temas do jogo, quase todas terminando em tragédia e loucura. Solaire de Astora, um guerreiro alegre em uma busca quixotesca por seu próprio sol. Ele é um farol de cooperação e esperança. No entanto, se o jogador não intervir, sua busca o leva à loucura, encontrando seu sol em um parasita que se prende à sua cabeça. Salvar Solaire é um dos poucos atos de verdadeira bondade que o jogador pode realizar.
Siegmeier de Catarina. O Cavaleiro da Cebola, honrado mas um tanto inapto. Sua busca por aventura e seu orgulho o impedem de aceitar ajuda, levando-o a uma morte trágica ao tentar provar seu valor uma última vez. Big Hat. Logan, um feiticeiro genial em busca do conhecimento proibido dos dragões. Sua busca o leva à loucura, despindo-se de suas roupas e tornando-se uma criatura consumida por sua própria sede de conhecimento. A tirania do ciclo e a escolha impossível. No final, a verdade sobre o mundo de Dark Souls se torna clara. A profecia do morto-vivo escolhido não era um destino glorioso, mas uma manipulação. Gwyn, temendo o fim de sua Era do Fogo e o início da Era da Escuridão, a Era dos humanos portadores da Dark Soul, sacrificou-se à primeira chama para prolongá-la artificialmente. A profecia foi criada para garantir que, quando a chama se enfraquecesse novamente, outro ser poderoso e determinado viesse e se tornasse combustível para o fogo, perpetuando o ciclo para sempre. Após derrotar Gwyn, o jogador se depara com uma escolha final, sem nenhuma orientação. Vincular a chama. Link the Fire. O jogador toca a fogueira, e seu personagem é consumido, sua alma poderosa reacendendo a primeira chama. A Era do Fogo é prolongada, e o ciclo continua. É o caminho do sacrifício, o cumprimento da profecia, mas também a manutenção do status quo moribundo. A Era da Escuridão, The Age of Dark. O jogador simplesmente se afasta da fogueira e vai embora. A chama se apaga. Lordran mergulha na escuridão. Este é o início da profetizada Era do Homem. É um futuro incerto, assustador, mas é um futuro que quebra o ciclo dos deuses. Não há resposta certa. A ambiguidade é a essência da escolha. Conclusão. A chama que nunca se apaga. O legado de Dark Souls. Dark Souls é uma obra-prima que deixou uma marca indelével na indústria de jogos. Ele gerou seu próprio subgênero, o Souls-like, e influenciou inúmeros desenvolvedores com sua filosofia de design. Dificuldade desafiadora, mas justa. Um mundo interconectado e recompensador para explorar, e uma narrativa minimalista que respeita a inteligência do jogador. Seu verdadeiro legado, no entanto, é a experiência inesquecível que proporciona. É uma jornada de sofrimento, perseverança e, finalmente, de compreensão. Ele nos ensina que, mesmo em um mundo que parece ter perdido todo o sentido, o ato de se levantar mais uma vez, de acender uma pequena fogueira na escuridão e de continuar avançando, é o que nos define. A chama pode se apagar, mas a luta e a história que ela cria é eterna. Uma análise expansiva de Artorias of the Abyss. Artorias of the Abyss não é uma simples adição de conteúdo. É uma viagem no tempo, um mergulho em uma ferida histórica que apenas era sussurrada nas lendas de Lordran. Considerada uma das melhores expansões de todos os tempos, sua genialidade reside em como ela utiliza o jogador para desconstruir um mito e, no processo, forjar a própria lenda que ele conhecia. É uma tragédia autocontida que encapsula perfeitamente a filosofia de Dark Souls. A história é escrita pelos sobreviventes. As lendas são muitas vezes belas mentiras, e o verdadeiro heroísmo é, quase sempre, anônimo. O portal para Olasilo. O início da tragédia. O acesso à DLC já é, em si, um enigma que exige que o jogador explore os cantos do mundo. Para iniciar a jornada, é preciso primeiro salvar a princesa Dusk da terra de Olasile, de seu aprisionamento em um golem de cristal, e em seguida obter o pingente quebrado, Broken Pendant, nos arquivos do Duque. Com o pingente em mãos ao se aproximar de um portal sombrio na bacia Darkroot, onde lutou contra a Hydra, uma mão gigantesca e espectral emerge da escuridão e arrasta o jogador através do tempo e do espaço. Esta introdução abrupta e violenta estabelece o tom. O jogador não está mais em sua própria jornada. Ele foi sequestrado por um evento do passado, tornando-se uma testemunha e, em última instância, o protagonista de uma tragédia que já aconteceu. A lenda desfeita. O verdadeiro destino do Cavaleiro Artorias. O pilar da narrativa da DLC
é a desconstrução de uma das maiores lendas de Lordran, a do Cavaleiro Artorias, o Andarilho do Abismo. A lenda conhecida. No jogo principal, o jogador ouve sobre o nobre Cavaleiro Artorias, um dos 4 cavaleiros de Gwyn. A lenda diz que, quando a terra de Olassil foi ameaçada pela propagação do abismo, Artorias viajou para lá, enfrentou a escuridão, derrotou seu mestre e salvou a princesa Dusk. Seu anel, que permite ao jogador atravessar o abismo para lutar contra os 4 reis, é um testamento de seu domínio sobre as trevas. A verdade encontrada. Ao chegar na Olassil do passado, o jogador descobre uma realidade muito mais sombria. Artorias de fato foi para o abismo, mas ele foi derrotado e consumido por ele. O primeiro encontro com esta figura lendária não é com um nobre cavaleiro, mas com uma marionete quebrada e corrompida pela escuridão que ele jurou destruir. Seu braço esquerdo está inutilizado, e ele ataca o jogador com a ferocidade de uma besta enlouquecida, seu corpo distorcido pela influência do abismo. A batalha e o fardo. A luta contra Artorias é uma das mais aclamadas da série. É rápida, agressiva e incrivelmente desafiadora, mas também profundamente trágica. O jogador não está lutando contra um vilão, mas colocando um herói caído para descansar. Cada movimento de Artorias, embora corrompido, ainda possui um resquício de sua antiga graça e habilidade, tornando o duelo ainda mais melancólico. O herói anônimo. Ao derrotar Artorias, o jogador assume seu fardo. É o morto-vivo escolhido, um ser anônimo de outro tempo, que deve agora adentrar o abismo, derrotar seu verdadeiro mestre e resgatar a princesa Dusk. A lenda que o mundo conhecerá, a de Artorias, o herói que conquistou o abismo, é uma mentira. A verdade é que o herói da história foi o jogador, cujos feitos foram atribuídos ao cavaleiro caído para preservar sua honra e inspirar esperança. Esta revelação é um golpe temático poderoso, reforçando a ideia de que a história é frágil e que as maiores batalhas são muitas vezes travadas por figuras que o tempo esqueceu. Os habitantes de Olassil, ecos de um reino caído. A jornada pela Olassil do passado apresenta ao jogador personagens e inimigos que dão vida e profundidade a esta era perdida. Manos, o pai do abismo, o chefe final da DLC e a verdadeira fonte da corrupção. As descrições dos itens sugerem que Manos foi outrora humano, possivelmente o próprio Furtive Pygmy, o ancestral da humanidade. Sua tumba foi profanada pelos feiticeiros de Olakil, sedentos por poder. Torturado e despertado, sua humanidade se tornou selvagem e incontrolável, explodindo em uma força de pura escuridão e caos. O abismo. Manos não é inerentemente mau. Ele é a personificação da dor, da perda e da raiva. Sua mão gigante e desesperada que procura pelo seu pingente quebrado é um símbolo de sua humanidade perdida. O jovem Sif e o laço inquebrável. Em uma das áreas mais secretas do abismo, o jogador pode encontrar um jovem e assustado Sif, o lobo que seria o futuro guardião do túmulo de Artorias. Ele está protegido por uma barreira mágica, o último ato consciente de Artorias para salvar seu companheiro, antes de sucumbir completamente. Ao libertar Sif, o jogador ganha um aliado que pode ser invocado para a batalha contra Manos. Este encontro adiciona uma camada de tragédia insuportável à luta contra o Sif adulto no jogo principal. Quando o jogador o encontra no futuro, guardando o túmulo de seu mestre, Sif o reconhece. Ele hesita, cheira o ar e solta um lamento triste antes de atacar, não por maldade, mas por dever, para impedir que outro sofra o mesmo destino de seu amado mestre. Os Cavaleiros de Gwyn. A DLC nos apresenta aos outros membros dos 4 cavaleiros. Ciaran, a lâmina do Lorde, é encontrada chorando no túmulo improvisado de Artorias após a batalha, revelando uma profunda conexão pessoal e pedindo a alma de seu companheiro para lhe dar um funeral apropriado. Gulf, o Olho de Falcão, o gigante arqueiro, foi aprisionado e cegado por outros, mas sua sabedoria e habilidade permanecem intactas. É ele quem, com sua mira lendária,
ajuda o jogador a derrubar o temível dragão negro, Calamite, outra grande ameaça de Olasili. Estes encontros transformam os 4 cavaleiros de figuras lendárias em personagens reais, com amizades, luto e tragédias próprias. Análise temática: a corrupção do poder e a fragilidade da história. Artorias of the Abyss aprofunda os temas centrais do jogo principal de maneiras significativas. A rubris da sede de conhecimento. A queda de Olasili não foi causada por uma invasão externa, mas por sua própria arrogância. Os feiticeiros da cidade, em sua busca por poder e conhecimento, desenterraram algo que não podiam controlar, ecoando a história da bruxa de Izalith e do próprio Gwyn, que tentou manipular a primeira chama. É um conto de advertência sobre a ambição desmedida. A necessidade de lendas. A DLC explora a ideia de que as sociedades precisam de mitos e heróis, mesmo que falsos. A verdade sobre a falha de Artorias foi ocultada, e a lenda de seu heroísmo foi preservada. Por quê? Porque a lenda de um cavaleiro nobre que caminhou pelo abismo e venceu inspira esperança e motiva outros, como os Vigilantes do Abismo, Abyss Watchers, de Dark Souls 3, a continuar a luta. O jogador, ao se tornar o herói anônimo, participa ativamente da criação desta mentira necessária: o abismo e a natureza humana. O abismo é revelado como uma manifestação da humanidade selvagem, uma força caótica e sombria. Artorias, um ser de luz aparentado aos deuses, não pôde contê-lo. Apenas o jogador, o morto-vivo escolhido e portador da Dark Soul, tem a afinidade necessária para enfrentar e subjugar o abismo. Isso sugere que apenas a humanidade pode confrontar sua própria escuridão interior. Conclusão: o complemento perfeito e a tragédia absoluta. Artorias of the Abyss é um exemplo magistral de como uma expansão pode enriquecer uma obra já completa. Ela não apenas adiciona alguns dos chefes mais desafiadores e memoráveis da série, mas também aprofunda a mitologia do mundo de uma forma que é ao mesmo tempo reveladora e de partir o coração. Ao nos forçar a participar da criação de uma lenda enquanto testemunhamos a verdade trágica por trás dela, a DLC encapsula a essência de Dark Souls. É uma jornada sombria e inesquecível, que prova que as histórias mais poderosas não são as que são contadas, mas as que são desenterradas das ruínas silenciosas do tempo.